Existe uma história que se repete na vida de todo ariano, uma história que você conhece bem, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Começa com uma vontade enorme de mudar algo. Uma energia que parece capaz de mover montanhas. Você se lança, avança, empurra, força. E então, num certo momento, percebe que está empurrando contra uma parede que não se move. E em vez de parar e olhar ao redor, você empurra mais forte. Hoje, essa história ganha um novo capítulo. O capítulo em que você finalmente entende que a virada não está em empurrar mais forte, mas em soltar. Áries, o que vou compartilhar com você agora pode parecer contrário a tudo o que acredita. Pode parecer que estou pedindo para você desistir. Mas não é isso. É exatamente o oposto. Estou pedindo para você ser inteligente com a sua força. Porque existe uma diferença enorme entre persistência e teimosia, entre determinação e insistência cega. E essa diferença é o que separa quem avança de quem apenas se cansa. Você está no momento em que a energia do seu signo pede redirecionamento. Não parada. Não desistência. Redirecionamento. Como um rio que encontra uma rocha no meio do caminho e, em vez de tentar atravessá-la, simplesmente encontra outro percurso. A água não perde força quando contorna o obstáculo. Ela ganha velocidade. Ganha alcance. Chega a lugares que jamais alcançaria se tivesse ficado ali, batendo contra a pedra, esperando que ela se quebrasse. Isso é o que está em jogo agora. Não a sua capacidade, não a sua coragem, mas a sua disposição para reconhecer que existe um caminho melhor do que aquele no qual você tem insistido. E esse reconhecimento, Áries, não é fraqueza. É a forma mais elevada de força que existe. Virada 1. Quando você olha para os últimos meses da sua vida, existe um padrão que talvez tenha passado despercebido. É o padrão da repetição. Não a repetição óbvia dos dias que se parecem uns com os outros, mas a repetição mais sutil das emoções que retornam, das situações que se recriam, dos conflitos que mudam de rosto mas mantêm a mesma essência. Áries é um signo que se orgulha de nunca olhar para trás, de estar sempre avançando, sempre construindo o próximo capítulo. Mas o que acontece quando o próximo capítulo é apenas uma versão reescrita do anterior? O que acontece quando você percebe que, apesar de todo o movimento, os sentimentos são os mesmos? A frustração é a mesma. A insatisfação é a mesma. A sensação de que algo está faltando é exatamente a mesma que sentiu 6 meses atrás, 1 ano atrás, talvez até mais. Isso não é fracasso. É feedback. É o universo dizendo, da forma mais clara possível, que o problema não está no que você faz, mas em algo que você insiste em manter enquanto faz. Pode ser uma crença. Pode ser uma expectativa. Pode ser uma versão de si mesmo que já não corresponde a quem você realmente é. Pode ser aquele relacionamento que você mantém por costume. Aquele trabalho que você aceita por segurança. Aquela máscara que você usa por medo do que as pessoas viriam se você atirasse. A repetição é o sinal mais claro de que existe algo precisando ser solto antes que qualquer avanço real aconteça. Não importa quantas vezes você mude a rota se o peso que carrega é o mesmo. Não importa quantas portas novas você abra se a bagagem que leva através delas continua te curvando as costas. A virada começa exatamente aqui. Não quando algo externo muda, mas quando você se permite soltar internamente aquilo que tem segurado com tanta força que já esqueceu que está segurando. Como uma mão que ficou cerrada por tanto tempo que os dedos já não sabem que podem se abrir. A primeira abertura dói. Incomoda. Assusta. Mas depois dela, vem algo que nenhuma insistência jamais trouxe. Alívio. Alívio verdadeiro. Não o alívio temporário de conquistar algo, mas o alívio profundo de soltar o que nunca deveria ter sido carregado por tanto tempo. Virada 2. Existe uma verdade sobre o signo de Áries que raramente é dita em voz alta. É a verdade sobre a solidão que acompanha quem lidera. Quem sempre está à frente. Quem sempre é o forte, o decidido, o que resolve. Essa posição, que do lado de fora parece invejável, do lado de dentro tem um custo que poucos compreendem. Porque quando você é sempre o forte, as pessoas ao redor se esquecem de que você também precisa de apoio. Quando você é sempre o decidido, ninguém pergunta se você tem dúvidas. Quando você é sempre o que resolve, ninguém se oferece para resolver por você. E isso, com o tempo, cria um tipo de solidão que não é sobre estar sozinho fisicamente. É sobre estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém realmente te vê. Que ninguém conhece a versão de você que existe por trás da armadura. Que ninguém tem acesso ao ariano que também se cansa, que também tem medo, que também precisa de colo.
Isso é algo que você insiste em ignorar. Não porque não sente, mas porque admitir que sente parece contradizer tudo o que construiu. Parece enfraquecer a imagem. Parece colocar em risco a admiração que os outros têm por você. Mas a verdade, Áries, é exatamente o oposto. As conexões mais profundas da sua vida não virão da sua força. Virão da sua vulnerabilidade. Do momento em que você permitir que alguém te veja inteiro. Não só a chama, mas também a fumaça. Não só o avanço, mas também a pausa. Não só a coragem, mas também o medo. E quando isso acontecer, quando você finalmente soltar a necessidade de ser invencível, vai descobrir algo extraordinário. As pessoas não te amam menos por causa das suas fragilidades. Te amam mais. Porque finalmente podem te alcançar. Finalmente podem se identificar. Finalmente podem oferecer o que você sempre precisou, mas nunca soube pedir. A insistência que precisa parar aqui não é a insistência numa pessoa ou situação específica. É a insistência em carregar tudo sozinho. Em ser tudo para todos. Em nunca pedir ajuda. Essa é a insistência que está te impedindo de viver a profundidade que merece. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Virada 3. O que você defende com mais intensidade geralmente é o que mais precisa ser questionado. Essa frase pode incomodar, mas Áries precisa ouvi-la. Porque existe algo na natureza do ariano que confunde lealdade a uma ideia com verdade. Quando você acredita em algo, acredita com todo o corpo. Defende com toda a alma. E qualquer questionamento externo é recebido como ataque pessoal. Mas o que acontece quando aquilo em que você acredita já não serve? O que acontece quando a convicção que te moveu por anos se torna a própria corrente que te prende? Isso não é sobre estar errado. É sobre evolução. As crenças que te trouxeram até aqui foram necessárias. Foram o combustível certo para aquela fase. Mas fases mudam. Você muda. E quando as crenças não acompanham essa mudança, elas deixam de ser asas e se tornam âncoras. Áries, talvez o que você mais insiste em defender neste momento seja exatamente o que precisa ser reavaliado. Não descartado, necessariamente, mas olhado com olhos novos. Com a disposição de admitir que talvez exista uma perspectiva que você não considerou. Uma possibilidade que ficou fora do seu campo de visão porque você estava ocupado demais defendendo a posição que já tinha. Isso exige uma forma de coragem que é diferente da coragem habitual do ariano. Não a coragem de atacar, mas a coragem de questionar. Não a coragem de avançar, mas a coragem de parar e perguntar: isso ainda é verdade para mim? Essa crença ainda me serve? Essa convicção ainda reflete quem eu sou agora, ou reflete quem eu era quando a adotei? Essas perguntas podem parecer desconfortáveis, mas são exatamente as perguntas que antecedem toda grande virada. Porque a virada nunca começa com uma ação externa. Começa com uma mudança interna. Com uma revisão silenciosa daquilo que você pensava ser inabalável. E quando essa revisão acontece, quando você se permite questionar o inquestionável, a leveza que surge é tão profunda que muda tudo ao redor sem que você precise fazer nada. Apenas mudar por dentro já transforma o reflexo que o mundo te devolve. Virada 4. Existe um momento na jornada de todo ariano que funciona como uma encruzilhada invisível. De um lado, o caminho conhecido, seguro, previsível. Do outro, algo que você ainda não consegue nomear, mas que sente com uma clareza que não pode ser ignorada. A maioria das pessoas fica no caminho conhecido. Não porque é melhor, mas porque é menos assustador. E Áries, apesar de toda a sua reputação de desbravador, nem sempre escolhe o desconhecido. Às vezes, o ariano fica preso no conhecido exatamente porque investiu tanto nele que sair parece desperdício. Parece jogar fora anos de esforço. Parece admitir que errou. Mas permanecer num caminho que já não te leva a lugar nenhum não é honrar o passado. É desperdiçar o futuro. É usar a energia que deveria estar construindo algo novo para manter vivo algo que já morreu. E você sabe disso. No fundo, sabe. Sente. Cada vez que olha para aquela situação e o peito aperta. Cada vez que tenta se convencer de que está tudo bem e a voz interior sussurra que não está. Cada vez que imagina uma alternativa e, por um breve instante, sente uma leveza que desaparece assim que a realidade bate a porta. Essa leveza que você sente quando imagina a mudança é a verdade.
A tensão que sente quando volta para o presente é a mentira. E a virada começa quando você para de acreditar na tensão e começa a confiar na leveza. Quando para de insistir no que é pesado e se permite caminhar na direção do que é leve. Há momentos que definem silenciosamente o rumo de uma vida inteira, e este pode ser um deles para você. Não porque algo grandioso está prestes a acontecer do lado de fora, mas porque algo essencial está se movendo dentro de você. Algo que esteve dormindo, esperando, acumulando força nas sombras do seu dia a dia. E agora, finalmente, essa força encontrou uma fresta por onde entrar. Uma abertura pequena, quase imperceptível, mas suficiente para mudar a pressão interior e começar um processo que já não pode ser revertido. Virada 5. Áries, existe uma pergunta que pode mudar tudo. Não é uma pergunta complicada. Na verdade, é tão simples que assusta. A pergunta é esta: o que eu faria se não tivesse medo da opinião dos outros? Pare um momento e permita que essa pergunta respire dentro de você. Não responda imediatamente. Não deixe a mente lançar a resposta automática. Apenas sente com a pergunta. Deixe que ela desça do pensamento para o peito. E quando chegar ao peito, preste atenção no que sentir. Porque ali, naquele sentimento, está a resposta que você tem evitado por tempo demais. A opinião dos outros é uma das correntes mais invisíveis e mais poderosas que existem. Ela não vem com grades ou cadeados. Vem disfarçada de respeito, de cuidado, de responsabilidade. Vem nas frases que você repete para si mesmo sem perceber. Eu não posso fazer isso, as pessoas não vão entender. Ou, isso não é prático, não é o que se espera de alguém na minha posição. Ou ainda, eu já tenho uma boa vida, seria egoísmo querer algo diferente. Cada uma dessas frases é uma corrente. E cada corrente mantém você exatamente onde está. Não por maldade de quem as colocou ali, mas por inércia de quem se acostumou a usá-las. A virada que você precisa não é parar de se importar com os outros. É parar de se anular pelos outros. É reconhecer que a sua vida é sua. Que as suas escolhas são suas. Que o preço de viver de acordo com as expectativas alheias é pago inteiramente por você, nunca por quem as impôs. E esse preço, Áries, é alto demais para quem nasceu com fogo na alma. É alto demais para quem carrega dentro de si a capacidade de criar, de inovar, de liderar não pelo título, mas pelo exemplo. O que você faria se não tivesse medo da opinião dos outros? Essa é a pergunta que contém um mapa para o seu próximo capítulo. E a resposta, qualquer que seja, é exatamente a direção que a sua alma está pedindo para seguir. Não amanhã. Não quando as condições forem ideais. Agora. Com o que tem. De onde está. Porque o momento ideal é uma ilusão que rouba o momento presente. E o momento presente é tudo o que realmente existe. Virada 6. O perdão é uma palavra que Áries muitas vezes associa à fraqueza. Perdoar, para o ariano, pode parecer aceitar o inaceitável. Pode parecer abrir mão do direito de estar irritado, magoado, decepcionado. Mas o perdão de que estou falando não é sobre o outro. É sobre você. É o perdão que você precisa dar a si mesmo pelas vezes que errou e não conseguiu aceitar. Pelas decisões que tomou e que não deram certo. Pelos caminhos que escolheu e que levaram a becos sem saída. Pelas vezes que foi duro demais consigo mesmo, que se cobrou além do razoável, que se tratou com uma severidade que jamais aplicaria a outra pessoa. Áries carrega dentro de si um juiz interno implacável. Uma voz que diz que você deveria ser mais, fazer mais, alcançar mais. E essa voz, que um dia foi motivação, com o tempo se torna tortura. Porque nenhum nível de conquista é suficiente para satisfazê-la. Nenhum resultado é bom o bastante. Nenhuma vitória é grande o suficiente para silenciá-la. E enquanto essa voz domina, você está insistindo na coisa errada. Está insistindo em se punir por ser humano. Em se cobrar por não ser perfeito. Em se negar o descanso, o reconhecimento, a compaixão que merece. A virada começa quando você para de insistir nessa autocobrança e se permite, pela primeira vez em muito tempo, ser suficiente. Não perfeito. Não infalível. Apenas suficiente. Com suas falhas. Com seus erros. Com suas cicatrizes. Tudo isso faz parte de quem você é. E quem você é, Áries, com tudo incluído, é mais do que o bastante. O perdão a si mesmo não é um evento único. É uma prática diária. É acordar e escolher não se atacar pelo que aconteceu ontem. É olhar no espelho e reconhecer não o que falta, mas o que já está ali. É permitir que a gentileza que você oferece aos outros também se volte para dentro.
E quando essa gentileza chega, Áries, ela dissolve bloqueios que anos de esforço não conseguiram mover. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Virada 7. O tempo é o recurso mais precioso que você tem, e Áries precisa ouvir isso com atenção especial. Porque existe algo na energia ariana que trata o tempo como infinito. Sempre há amanhã, sempre há depois. Sempre há um momento melhor no futuro para fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Mas o tempo não espera, Áries. Ele não negocia, não faz acordos, não dá avisos antes de passar. E cada dia que você insiste em algo que não te serve é um dia que não volta. Não para te assustar, mas para te despertar. Porque existe uma diferença entre viver com consciência do tempo e viver com medo dele. Viver com consciência é reconhecer que cada escolha importa. Que cada dia é uma oportunidade que não se repete. Que o que você faz com as suas horas define o que colherá nas suas semanas, nos seus meses, nos seus anos. E quando essa consciência se instala de verdade, ela não traz ansiedade. Traz clareza. Uma clareza sobre o que importa e o que não importa. Sobre onde sua energia deve ir e de onde deve ser retirada. Sobre quais batalhas valem a pena e quais estão apenas consumindo o tempo que deveria ser investido em algo maior. A insistência que você precisa parar pode ser a insistência em gastar tempo com o que já não merece mais a sua presença. Pode ser aquela atividade que preenche o dia mas esvazia a alma. Pode ser aquela preocupação que ocupa a mente mas não produz nenhuma solução. Pode ser aquele hábito que se tornou tão automático que você nem percebe quanto tempo ele consome. Quando você para de insistir em encher os dias com o que não importa, descobre que há espaço para o que realmente importa. E esse espaço, Áries, é sagrado. É nele que nascem os projetos que te fazem vibrar. As conexões que te fazem sentir vivo. Os momentos que ficam guardados não na memória superficial, mas na memória da alma. Honre o seu tempo. Ele é o presente mais valioso que a vida te dá todos os dias. E a forma como você o usa é a forma como você escreve a sua história. Virada 8. Áries, tudo o que foi dito até aqui converge para um único ponto. Um ponto que é ao mesmo tempo simples e revolucionário. A virada que você procura não está em fazer mais. Está em parar de fazer o que não funciona. Parece óbvio quando ouvido assim, mas na prática, é uma das lições mais difíceis de aplicar. Porque parar exige mais coragem do que continuar. Reconhecer que algo não funciona exige mais força do que insistir fingindo que funciona. E escolher uma nova direção exige mais fé do que repetir a velha. Mas você é Áries. Coragem, força e fé não são coisas que te faltam. O que faltava era a permissão para usá-las de uma forma diferente. E essa permissão está sendo dada agora. Não por mim, pela vida, pelo momento em que você se encontra. Pelas circunstâncias que se alinharam para que esse vídeo chegasse até você exatamente quando precisava. A virada já começou, Áries. No momento em que você reconheceu que algo precisava mudar, a semente foi plantada. E sementes plantadas em terra fértil não pedem permissão para crescer. Elas simplesmente crescem. O que vem a seguir depende de uma única coisa: o que você faz com essa consciência. Se aguarda como mais uma informação que logo esquece, ela se dissolve. Mas se a transforma em ação, em decisão, em movimento intencional, ela se torna o ponto de partida para tudo o que você deseja construir. A virada começa quando você para de insistir nisso. E o que é isso? Você sabe. Lá no fundo, onde a verdade não precisa de palavras, você sabe exatamente o que precisa soltar. E soltar não é perder. É abrir as mãos para que algo melhor possa ser recebido. É confiar que o vazio que se cria não é ausência, é espaço. Espaço para respirar. Espaço para crescer. Espaço para finalmente se tornar quem você sempre soube que poderia ser. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.